Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Apenas o segundo vídeo desta sexta-feira. Uma sexta de viagem para o Espírito Santo. O elenco do Vasco treinou nesta manhã de hoje no CT Moacir Barbosa e nesse momento está indo em direção a Cariacica, onde enfrentará o Volta Redonda amanhã no estádio Kleber Andrade. A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui neste Fala Gigante. Caso você, esteja assistindo aí esse vídeo por volta das 4h30, 5 horas, o Vasco já até chegou. Mas fica tranquilo que a gente não vai falar apenas sobre a chegada, o desembarque do Vasco da Gama no Espírito Santo. Vamos falar também sobre muitas outras informações. Foi uma sexta-feira de empréstimo de Luco Orechano ao Cincinnati dos Estados Unidos, do caso do futebol norte-americano da Liga MLS. O Vasco confirmou essa saída de Orechano nessa tarde de hoje. O Cincinnati oficializou a chegada do atleta também nestas últimas horas. Uma sexta-feira também de informações importantes sobre o mercado e a postura nesse momento que Alexandre Matos busca para o elenco Cruz Maltino. Informações também importantes sobre Fluminense vascaíno. Vamos falar sobre o rival do nosso Vasco da Gama, pois sabe aquele ditado, tudo que vai, volta, e voltou. O mundo dá voltas, torcedor. E se o Vasco reclamou da arbitragem do Fluminense lá na semana retrasada, e muitos torcedores do Fluminense disseram que era chororô, chegou a vez do chororô de fato acontecer. A gente vai explicar isso para vocês aqui neste Fala Gigante. Um vídeo realmente muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades que, é claro, você não poderá perder. Mas antes de começar aqui esse vídeo, antes de deixar aí, todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso, é claro, ainda não nos conheça, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com o Acorda Vascão às 7 horas da manhã, o Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, contamos muito mesmo com o seu apoio, com a sua ajuda, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei e, é claro, principalmente, a sua inscrição para ajudar o crescimento aqui do canal do Gigante Vasco. Tranquilo, rapaziada? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, este Fala Gigante, torcedor vascaíno, falando logo sobre Fluminense. Porque, olha, se os tricolores falaram tanto que o Vasco estava fazendo era chororô, imagina agora. E vamos contextualizar, O Vasco enfrentou o Fluminense no Maracanã pelo Campeonato Carioca na semana retrasada. Até para ser mais exato, o dia desse confronto foi exatamente no dia 14 de fevereiro de 2024, ou seja, há exatamente 9 dias atrás, numa quarta-feira, às 9h30 da noite no Maracanã. Um jogo que ficou marcado pela nítida superioridade do Vasco da Gama. O Vasco foi muito superior sobre o Fluminense naquela partida, foi bola na trave, foram 2 gols anulados. E além disso, é claro, uma partida marcada pela superioridade. Foi um jogo também marcado por polêmicas da arbitragem. Lembrando aqui rapidamente a vocês, eu consigo lembrar do gol, na minha opinião, mal anulado, do David, o gol mal anulado do Pablo Verratti no final da partida, 2 pênaltis não marcados, no mínimo, um empurrão do Paulo Henrique Ganso, um puxão do Guga no Verratti dentro da área e a mão do senhor Germancano. Além disso, vários lances durante os 90 minutos da partida que contextualizaram que o árbitro era de fato muito ruim e o árbitro atrapalhou o andamento da partida. E para piorar toda a situação, foi descoberto que o árbitro é um torcedor do Fluminense. Isso pode ou não influenciar, isso é dele, isso tem tudo a ver sobre o árbitro e nada a ver sobre mim. A gente espera, que o fato dele torcer para o Fluminense não venha atrapalhar o desenvolvimento dele e principalmente a sua ética dentro das 4 linhas com o apito na mão. A gente não pode falar que o árbitro estava favorecendo o Fluminense, mas que a arbitragem foi ruim e favoreceu, deixando de lado o lado da paixão do árbitro pelo tricolor das Laranjeiras, porém que de fato favoreceu com erros o Fluminense,
favoreceu. E aí, é claro, após a partida, o Vasco ter perdido 3 pontos, porque perdeu 3 pontos. O Vasco iria vencer aquele jogo se não fosse uma arbitragem ruim. O Alexandre Matos foi à entrevista coletiva se pronunciar sobre a arbitragem péssima. Deixou bem claro que iria buscar meios maiores para se pronunciar. Após isso, o Vasco também emitiu uma nota, oficial nas redes sociais falando sobre a postura ruim da arbitragem naquele jogo, pedindo para que o senhor Bruno Mota Corrêa jamais apitasse novamente o jogo do Vasco da Gama. E houve também muitos outros pronunciamentos da imprensa vascaína, muitos outros pronunciamentos de atletas do Vasco da Gama, porque foi um basta, não apenas por aquele jogo, como também pelo jogo contra o Boa Vista, contra o Volta Redonda, Volta Redonda nem sequer o Vasco jogou, mas contra o Flamengo, contra o Bangu, contra o Nova Iguaçu. Foi tipo, chega, já deu, acabou a palhaçada. Poderia ser ali, ao invés do Fluminense, o Volta Redonda. Se o Vasco viesse ser prejudicado da mesma forma que foi naquela quarta-feira, o Vasco iria se pronunciar exatamente com aquele peso que se pronunciou, que foi realmente um basta. O Vasco estava sendo, não vou falar a palavra roubado, mas muito prejudicado no Campeonato Carioca nas rodadas que antecederam esse clássico contra o Fluminense. E aí, através das redes, o torcedor do Fluminense, que hoje vem tendo uma rixa com a torcida do Vasco. A torcida do Vasco e o Fluminense sempre foram duas torcidas muito amigáveis fora das quatro linhas, mas nesses últimos anos vem se criando um clima mais de rivalidade mesmo entre as partes. E aí a torcida do Fluminense começou a chamar a torcida do Vasco de uma torcida que estava chorando, estava ali reclamando à toa, de barriga cheia, pois não teria acontecido nada na partida. E aí lembra como a gente começou a introdução deste Fala Gigante? Que o mundo gira? E o mundo girou. E na minha opinião nem girou tanto assim. Pois ontem o Fluminense enfrentou a equipe do LDU pela Recopa da Libertadores, Recopa do futebol sul-americano, o campeão da Libertadores Fluminense, enfrentou o campeão da Sul-Americana, que foi a LDU. E esse clássico, e é um clássico do futebol sul-americano hoje, Fluminense e LDU, é muito marcado pelo lado do Fluminense, porque o Fluminense enfrentou a LDU em duas finais seguidas, 2008 e 2009, da Libertadores e da Sul-Americana, e perdeu as duas, foi vice nas duas, e o Fluminense ainda naquela época não havia conquistado um título sul-americano, então a final teve um peso muito maior para o Fluminense, o fato de ter sido vice nas duas finais. Então esse jogo contra a LDU tem um clima de decisão gigante para o Fluminense, pois é tirar de vez o fantasma da LDU da vida do torcedor do Fluminense. E aí ontem, o Fluminense enfrentou a LDU na altitude e perdeu pelo placar de 1-0. E aí eu já contextualizo. Não perdeu por muito, não. Perdeu por pouco. O Fluminense era para ter saído ontem de Quito com um placar muito maior, desfavorável ao próprio Fluminense. Se a gente pega os dados, o Fluminense chegou de forma na baliza, no gol do LDU, apenas 6 vezes. O Fluminense deu 6 chutes ao gol da LDU. Enquanto a LDU deu exatamente 24 chutes ao gol do Fluminense. 4 vezes mais vezes a LDU chegou ao gol do Fluminense do que o Fluminense ao gol da LDU. Então só por esses números já eu evidencio a você que não foi um jogo de igual para igual. A LDU foi superior. Não acompanhei o primeiro tempo do jogo, acompanhei apenas a segunda etapa e vi como a LDU mandou, principalmente no segundo tempo, todos os 45 minutos finais. Mas aí, houve-se um lance na primeira etapa muito polêmico. E aí eu até agora não, realmente, sinceramente, não vi se foi pênalti ou não. Acredito que o Cano ele já se joga, pode ter tido um contato, pode ter sido pênalti. Mas na minha opinião o Cano já está se jogando muito antes de ter acontecido esse contato. Mas a partir desse lance, que aconteceu no primeiro tempo, e o Fluminense não jogou bola, foi o único lance de perigo do Fluminense durante 90 minutos, começou a ser uma reclamação gigantesca por parte de todo o grupo do Fluminense. Ontem o Felipe Melo na coletiva disse assim: ninguém vai contestar. É complicado, gente. Somos profissionais, pais de família. Isso aqui é minha vida, isso aqui é nossa vida. Ninguém fala nada. O Fábio, em entrevista à ESPN, disse: o árbitro demorou 2 dias querendo arrumar um gol para os caras. Infelizmente aconteceu no final do jogo. Aí, o Marlon, zagueiro do Fluminense, disse assim: o Fluminense hoje foi roubado. Roubado foi a palavra utilizada pelo atleta do Fluminense. Isso foi nítido. O jogo jogado foi equilibrado. A gente acabou de ver que não foi um jogo equilibrado. A partir do momento que uma equipe tem 24 chutes ao gol e a outra tem 6, não é um jogo equilibrado. E ele ainda prossegue. A arbitragem foi um desastre. São coisas que a gente tem que ressaltar. E aí, além disso, também o próprio Diniz falou: infelizmente o jogo foi manchado por um erro nocivo da arbitragem. Medidas precisam ser tomadas porque não pode ficar assim. E para fechar com chave de ouro, o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, também se manifestou. O Mário disse assim:
Na próxima quinta-feira, diante da nossa enorme torcida, vamos buscar o resultado e mais esse título com humildade. Sobre o erro grotesco de arbitragem, já estamos tomando medidas cabíveis, sempre respeitando os trâmites legais das instituições. Tão lamentável quanto o erro absurdo do árbitro de não marcar o pênalti no Cano, me deixa estupefato que parte da imprensa ignore que, além do empurrão, Cano tenha sido pisado na área. Foram 2 pênaltis no mesmo lance, um empurrão e um pisão. Ah, já esquecendo, alguns deles ainda falam que a não marcação do pênalti não interferiu no resultado, e ignoram também os quase 3.000 metros de altitude. Então, na mesma frase, presidente Mário Bittencourt, para dar aqui um efeito rebote a tudo o que aconteceu nas últimas semanas após o clássico entre Vasco e Fluminense. Ou seja, Mário Bittencourt, em uma frase, ele reclama da altitude, ele reclama da arbitragem, ele diz que houve 2 pênaltis no mesmo lance que não foram marcados e diz que a torcida enorme do Fluminense vai lotar o Maracanã. Meu amigo torcedor, é loucura atrás de loucura, mas o mundo roda. Agora, quem reclamou, né, e quem debochou da cara do torcedor vascaíno por erros da arbitragem, erros vergonhosos naquela quarta-feira, agora também chora de uma forma até mais forte. O mundo gira, o mundo dá voltas. Ao Fluminense, sinceramente, é triste ver, caso realmente a arbitragem tenha sido ruim assim, uma arbitragem tão danosa às partidas de futebol nesse momento, né, no futebol não apenas brasileiro, sul-americano como mundial, mas é também triste ver uma instituição que só reclama quando é para o seu lado. Há 9 dias atrás, exatamente, houve grandes erros no Maracanã e até o momento a gente não houve nenhum tipo de, não viu, né, nenhum tipo de posicionamento e uma postura que quer aí uma arbitragem melhor num todo, né? Pois o Fluminense poderia ter se manifestado sim aquele dia diante da arbitragem péssima do senhor Bruno Correia da Mota. Não houve e agora eles querem se manifestar. Agora quem é que está chorando? Fica essa dúvida. E é claro, deixe a sua opinião nos comentários, mas o certo é, o mundo de fato dá voltas. Prosseguindo aqui com o vídeo, torcedor, vamos falar sobre o que aconteceu agora há pouco, pois nesta tarde de sexta-feira o Vasco anunciou, através de suas redes sociais, o empréstimo de Luca Orejano. Orejano, atleta aí de 22 anos de idade, fez toda praticamente sua carreira no Velho Sarsfield, chegou ao Vasco no ano passado para a disputa do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca. Nesse momento foi oficializado como o mais novo reforço do Cincinnati FC. O Orejano chegou ao Vasco da Gama pelo valor de R$ 15.800.000. Havia metas no seu contrato que poderia fazer com que o valor da sua compra chegasse até a casa dos 23 milhões, mas o Luca Orejano não bateu nenhuma meta, então o valor que o Vasco pagou por ele foi exatamente esse de R$ 15.800.000. Nesse momento, ele vestirá a camisa do Cincinnati até o final do ano e a gente, é claro, deseja todas as sortes. Há uma opção de compra exatamente no mesmo valor que o Vasco comprou no início do ano passado. Orejano pelo Vasco tem 26 partidas e 2 gols marcados. Um no Carioca desse ano, contra a equipe do Audax em Saquarema, e outro contra a equipe do Cuiabá no ano passado pelo Campeonato Brasileiro. Então, o Orejano é emprestado, deixa clara a sua opinião sobre o que você achou desse empréstimo. Gostaria de ver o Orejano jogando mais aqui no futebol carioca, vestindo a camisa do Vasco? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E falando em preparação, né, falando em elenco, hoje o Vasco da Gama foi pela última vez a campo antes de enfrentar a equipe do Volta Redonda amanhã às 5h30 da tarde. O elenco Cruz Maltino realizou as atividades pela parte da manhã de hoje no CT Moacir Barbosa, permaneceu no CT após as atividades. Todos trocaram de roupa e diretamente foram em direção ao aeroporto para pegar um voo em direção à Vitória, no Espírito Santo, local onde o Vasco da Gama ficará hospedado nesses próximos dias. Melhor dizendo, né, hoje e amanhã. O Vasco ficará hospedado no Hotel Sheraton, em Vitória, e amanhã mesmo vai em direção a Cariacica para enfrentar a equipe do Volta Redonda no estádio Kleber Andrade às 5h30 da tarde. Vasco da Gama aí que vai com força máxima, inclusive está aí divulgada, aparecendo na imagem a vocês a lista de relacionados para esse jogo, uma lista sem muitas mudanças: Adson, Davi, De Luca, Eric Marcos, Galdamez. A grande novidade dessa lista é de fato a presença de Juan Esforça. O atleta foi relacionado pela primeira vez para uma partida do nosso Gigante da Colina, então Juan Esforça aí poderá fazer, né, a sua estreia já nesse jogo de amanhã contra a equipe do Voltaço em Cariacica, no Espírito Santo. Sobre essa partida, o que temos aqui a trazer a vocês sobre elenco, o que esperar dentro das 4 linhas, né? Nesse momento, o Ramon Dias terá o desfalque de Paulo Henrique. Paulo Henrique acabou sofrendo aí o 3º cartão amarelo no jogo contra o Botafogo neste último domingo, e Ramon Dias terá que buscar uma alternativa para a posição da lateral direita. Há 2 opções para Ramon nesse momento: Puma ou Robert Rojas. A grande expectativa
é que Puma venha a ser o titular. Na semana passada, no clássico contra o Botafogo, assim que Paulo Henrique saiu, quem entrou no lugar dele foi o próprio Pumita. Pumita que entrou no lugar do Paulo, né, e fez essa posição aí de ala direito. Puma é um jogador muito mais ofensivo, né, que o próprio Robert Rojas. O Rojas, por exemplo, no último jogo contra o Botafogo, ele fez a função do João Vitor, ou seja, fez a função de um terceiro zagueiro, e o Paulo Henrique fez a função de ala. Não vejo com muita lógica o Rojas fazendo essa função de ala, até porque não vejo o Rojas com esse potencial ofensivo. Vejo ele muito mais com potencial defensivo para defender do que chegando ao ataque. Então, Pumita sai de fato na frente, e tem esse poder ofensivo. Inclusive no último domingo entrou em poucos minutos, deu assistência para o gol de Pablo Verratti, mas é ainda uma dúvida para Ramon Dias. A trinca defensiva deve continuar agora com os retornos de Medel e também de João Vitor, ou seja, Medel, João Vitor e Léo formando essa zaga, né, do Vasco da Gama. Porém, fica-se a dúvida se na direita teremos Puma ou Rojas. Volto a repetir, pelo seu poder ofensivo, a expectativa é que o Puma fique entre os 11 iniciais e, é claro, na esquerda, normal, Lucas Piton fica com a vaga na lateral. Só para fechar aqui esse assunto de Vasco da Gama e voltar a um jogo que o Vasco precisa vencer, a gente vai trazer mais detalhes, né, sobre o porquê da importância da vitória amanhã, mas um assunto ainda mais importante se trata sobre a recepção do elenco. O elenco viajou, embarcou em direção ao Espírito Santo nessa tarde de hoje. O elenco tem a expectativa de chegar ao Espírito Santo às 4 horas da tarde e ir diretamente para o hotel. O Vasco comunicou que não terá passagem nenhuma pelo saguão, né? O elenco vai desembarcar diretamente para o ônibus para ir em direção ao hotel Sheraton, lá em Vitória. E aí, exatamente por esse motivo, né, os torcedores do Vasco da Gama estão marcando uma recepção. Às 3h30 da tarde está sendo marcada aí uma recepção por parte da torcida Guerreiros do Almirante do Espírito Santo para receber aí o elenco Cruz Maltina. Então, alô você, vascaíno do Espírito Santo, caso queira receber aí o elenco do Vasco, fique ligado. 3h30 tá rolando aí essa recepção. Se você tá assistindo esse vídeo agora, é do Espírito Santo, é pertinho, ó. Corre para receber o elenco do Vasco, porque ainda dá tempo. Sobre a chegada do elenco, a gente vai trazer tudo no Boa Noite Gigante. E só para fechar aqui esse Fala Gigante, falar com vocês sobre reforço, né? Que a Rádio Itatiaia trouxe nestas últimas horas mais informações sobre a postura do Vasco da Gama no mercado. O Vasco tem pouco tempo nesse momento, cerca de apenas 2 semanas para fechar o primeiro ciclo de contratações da temporada. A janela fecha no próximo dia 7 de março e Ramon Dias vem pedindo sim a Alexandre Matos a chegada de mais nomes. Por enquanto, 8 reforços foram já anunciados, mas Ramon ainda pede mais 2 jogadores, um atacante e também um ponta esquerda. A ideia aí do Vasco da Gama é trazer esses 2 atletas de fato até o dia 7. A expectativa é que o Vasco não apresente números altos por um jogador da posição, até porque hoje a empresa norte-americana que detém 70% da SAF do Vasco acredita que já realizou os principais investimentos nessa primeira janela e há dinheiro guardado para o meio do ano. Então, exatamente por esse motivo, né, não vai haver mais grandes investimentos nesse primeiro momento. E o Vasco terá que, diante da sua situação financeira, tentar buscar peças no mercado. A ideia é investir de fato em uma sombra para Pablo Verratti, como a gente vem falando com vocês. Alguns nomes nesse momento sim estão sendo já estudados pela diretoria de Alexandre Matos e nesse momento inclusive já tem alguns nomes na mesa do grupo norte-americano para a posição de atacante. A expectativa é que nesses próximos dias a direção do Vasco da Gama já possa abrir conversas e oficializar proposta por alguns nomes que já rolam nos bastidores da nossa colina histórica. Além disso, também, é claro, um segundo atacante ou um ponta para fazer hoje a função do David. Vasco quer buscar 2 jogadores, um para a função de Verratti e outra para a função do DVD também, como é conhecido. Então, nosso gigante da colina aí com prioridades no mercado e principalmente buscando 2 reforços. Matos tem muito trabalho ainda pela frente e corre contra o tempo, né, para conseguir trazer aí todos os nomes o quanto antes. A gente, é claro, fica por aqui, deixa a sua opinião nos comentários sobre tudo que você está achando nesse momento e contamos muito sempre com a sua presença, com o seu apoio, com o seu like, seu joinha, seu gostei, que aqui é muito Vasco da Gama e é de vascaíno para vascaíno. Então, se inscrevam, compartilhem o nosso conteúdo e como sempre falamos aqui no nosso canal, saudações vascaínas.